A minha tarefa de mestre. Cadernos 43, em 24 de dezembro de 1943. Diz Jesus: mesmo um único versículo de um salmo tem uma luz capaz de iluminar um grande caminho. Eis a diferença entre o pecador e o justo. O primeiro é um vampiro que pega e destrói e nunca restitui. Destrói as obras dos irmãos e meus méritos. Ele se nutre da comunhão dos santos. Eis como ele se alimenta, não em benefício do seu espírito, ao qual nenhum alimento espiritual pode beneficiar, porque é um espírito morto. Ele se nutre para esta sua vida, porque os santos oram por ele e afastam de sua cabeça os castigos de Deus. Todos menos o último, porque Deus é justo e dá conforme o que foi feito por ele. Ele, o pecador, do sangue que é salvação, faz sua condenação, porque com sua vida de pecado zomba do meu sacrifício. É um parasita do corpo místico e acaba sendo um morto, uma célula morta deste admirável corpo. Tu sabes, Maria, que no vosso corpo as células mortas são a sede de atrozes doenças. Assim acontece com essas células espirituais que se nutrem do trabalho dos outros, sem ter a própria atividade geradora. São gangrenas. O justo, ao contrário, ativo como um Deus, produz continuamente, de forma menor, como um Deus. É um gerador de vida. Enxertado em Cristo, seu mestre, vive a vida e a faz sua, a multiplica com seu próprio viver, que mesmo que seja humilde, não é desprezado por Deus, que não despreza as obras de seus pequeninos, mas as acolhe com um sorriso e as faz suas. Rico de inesgotável riqueza, porque não dispõe unicamente de sua atividade, mas desse imensurável tesouro que são as obras de Cristo e dos santos. Ele tem compaixão de todos e dá sem avareza. E seu dar não o empobrece, porque quanto mais doa, mais Deus se transfunde nele, arrastando consigo o rio de santidade do qual é manancial e foz, e cujas ondas são os méritos inumeráveis do Verbo imolado e dos seus santos. Quanto mais cresce a santidade, mais aumenta a compaixão, porque se cresce a santidade, mais Deus habita em vós, e a morada de Deus em vós quer dizer possuir a caridade. Ó bendita sorte! Quando no fim da vida o justo ascender ao céu, precedê-lo-ão as obras por ele cumpridas, atapetando de luzes o seu caminho e cantando os seus louvores. E em seu humilde e beato espanto eu direi: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, doente e cuidaste de mim, peregrino e me acolheste. O que fizeste pelos irmãos, a mim o fizeste, e especialmente quando com a tua dor e com a tua ação fizeste de um irmão um santo, acrescentaste uma luz à minha coroa de rei eterno. Por isso, agora comigo reinarás para sempre, ó meu abençoado. No mesmo dia, diz Jesus: aos que, lendo humanamente estes ditados e percebem que eu me repito, eu respondo: eu contraponho a minha insistência em ensinar à vossa insistência no erro. Os bons mestres não se cansam de repetir uma explicação até que tenham certeza de que todos os alunos entenderam sua explicação. Entre os escolares, nem todos têm a mesma vontade ou capacidade de entender. Ou melhor, os escolares que unem a vontade à inteligência são as exceções, são as pérolas do mestre, aqueles que o compensam das decepções de todos os outros. Eu sou o mestre, e só eu, que além de mestre sou Deus e tenho de Deus a faculdade de ver tudo, sei quão poucos são no meu povo os que escutam, compreendem, retêm e aplicam a minha palavra. Quão poucos são aqueles para quem o amor é luz intelectiva e vontade, porque são estes, presos pelo amor, que compreendem e vivem a minha doutrina, e aos quais é suficiente dar uma explicação uma única vez, para que a façam norma de vida. Aos outros, embrutecidos pela culpa,
ou entorpecidos pela preguiça espiritual, é necessário que eu os instrua, sem cansaços, e sempre desde o início, para que o mínimo de luz e de doutrina seja capaz de se insinuar neles e germinar uma plantinha de vida. Eis a razão da minha repetição de 1000 formas de uma única ciência. E com esse resultado, quem tem menos necessidade disso, porque já é um comigo, a acolhe sempre com nova ânsia, como se fosse sempre palavra nova, e não se cansa de recebê-la, porque ela é para ele alimento e ar, de que, como do alimento e do ar naturais, tem sempre necessidade, até que a pausa cesse e ele venha à vida, onde a contemplação de Deus será compêndio de todas as necessidades, será tudo. Em vez disso, aqueles que mais precisam dela logo se cansam e dela se separam, seja porque essa doutrina é para aqueles aguilhão e reprovação, seja porque a sua imperfeição espiritual os atrapalha, tornando-os incapazes de sentir suas necessidades e a beleza da minha palavra. Mas eu faço o meu dever de mestre de qualquer maneira. Estreito ao meu coração os discípulos fiéis, para quem a minha carícia já é palavra, e consolando-me neles, prossigo a dura tarefa de falar aos hostis, aos inertes, aos fracos, aos distraídos.